Buenas noches. Maranata. Cristo viene. E nós outros vamos aí com ele, sim ou não? Quem crê nisso, levanta a mão. Ah, hay gente que levantou as duas, viste? Gente, hoje vamos fazer uma oração e vamos falar sobre um tema muito importante. Vamos falar de uma operação de resgate que foi tremendo na Bíblia, que correu muito risco de muerte, ¿viste? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu santo nombre, Señor. Estamos acá reunidos en tu nombre para aprender juntos un poco más de tu palabra, Señor. Que nosotros podamos salir diferentes de la manera que entramos, mi Padre. En nombre de Jesús, amén. A ver, ¿quién son los ancianos aquí de la iglesia? ¿Quién son los ancianos aquí de la iglesia? ¿Tú? Hay várias igrejas, vamos ver. Quem é anciano acá? Não importa qual igreja. A ver, Juan. Como te chamas? Daniel. Davi, né? Ramon, Dom Ramon. E Silvio. Eu quero trazer todos os ancianos para cá, aqui, ó, para adelante, ó. Todos os ancianos, levantem aqui, todos os ancianos. Venga também. Eu disse que ia deixar só tu en la mala, pero eu decidi poner a todos. Venga aqui. Suba aqui. Há alguma mais ou alguno mais? Vamos trazer o pastor Josniel também? O que les parece? ¿Les gusta a ideia? Pastor Josniel, vem acá também. Não vas a huir, não? Ah, es verdad, la transmisión es por acá. Pero ahora yo quiero que la gente de las redes sociales, gracias Salomé por avisarme, pero yo quiero... ¿Ah? Ah, no sé, espera. Ah, está tranquilo, entonces. Está saliendo. A ver, yo quiero que todos en las redes sociales miren a todos ellos. Y ustedes también. ¿Son buena gente? Más o menos. Mais ou menos, né? São gente bonita? Aí não dudaram. Boa gente, eles pensaram, pero bonitos eles, contestaram de primeira, viste? A ver, eu creio que todos eles acá têm uma história, sim ou não? De encontro com Cristo, de entrega, e eu creio também que todos eles aqui se dedicam para a igreja, sim ou não? São pessoas que ajudam a gente, são pessoas que dão bom testemunho, são pessoas comprometidas com Deus, sim? São pessoas buenas, vocês dudaram, mas são pessoas buenas. Agora, eu quero pôr vocês em uma situação difícil. ¿Les parece? ¿Ustedes aceptan? ¿Permiten? ¿Por el bien del mensaje? ¿Sí? A ver. Agora, imagínate lo seguinte. Ellos com anos da igreja. Imagínate que ustedes chegam acá na igreja. E sale uma notícia. A polícia que está aqui ao lado, na jefatura, ¿viste? Está na porta da igreja e está para prender a todos eles. Encarcelar a todos eles. Porque eles estão fazendo o quê? Porque eles estão tendo escravos dentro de casa. Que mal ustedes, hein? Aí eu já sospechava, já, ó. Não puedo nem sequer falar alto, né? Porque a polícia está do outro lado. Vamos falar despacito. Agora, o que vocês pensariam? Como vocês actuariam nessa circunstância? A ver, Dedocracia, Diego, o que te parecia? Como te actuarias isso? Como se sentiria? Tranquilo. Pero como se sentiria com relação a eles aí? Decepcionado? Sim. Desconcertados? Sim. E tu, Remena? Jimena? Dudaria muito, né? Porque são pessoas buenas, sim ou não? A ver, e tu? O que te pareceria? Já se sabe, está confirmado nessa situação. Que harias? Peraí, qual é a resposta dela? Para el frente, la policía, ¿viste? Van a ser presos mismo. A ver, tú, colombiano, ¿cómo te llamas?
Esteban, o que te pareceria, Esteban? Chegar acá e ver a ellos sendo acusados, já comprovados que têm escravos. Pior, vou piorar a situação. Escravos infantiles, ninhos de 5, 6 anos, trabalhando como escravos na casa deles. Como actuarias? E aí? Sim, sim. A ver, la joven, ¿cómo te chamas? ¿Ah? Esther, como pensarias? Não sabe? Difícil, né? Imaginar situações assim. Em choque. Sim, assustada. Pues, gente, hay en la Biblia la historia de un hombre que era bueno así como ellos. Un hombre que tenía buen testimonio, que ayudaba a todos. Pero ele tinha um defeito. Era senhor de escravos. E vamos a profundizar nesta história. ¿Les parece? Abram sus Bíblias em Filemón. E vocês, muitas graças por la ilustração. Não são senhores escravos, gente. É só uma ilustração. Não le tirem piedras, tá? Abrir a Bíblia no livro de Filemón. Filemón é um livro chiquito, gente. Quando haces el año bíblico, se tu estar desatento, passa ele direto. Está entre Tito e Hebreus. Filemón, ele era anciano de la igreja de la ciudad de Colossas. Gracias. Filemón, ele era anciano de la igreja de la ciudad de Colossas. Ok? Como ele conheceu a Deus? Ele conheceu a Deus porque estava passando por Efésios, ok? Junto com seu amigo Epáfras. Epáfras também é mencionado na Bíblia, ojo. E eles estavam trabalhando. E passando por Efésio, encontra com quem? Encontra com Pablo. Pablo haciendo tiendas e predicando. Haciendo tiendas e predicando, allá em Efésios. E aí, eles escutam a Pablo e aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aí, em Efésios, eles são discipulados. E chega um momento que Pablo diz: Baixa, já está, já me cansei de vocês acá. Baixa para a cidade de vocês a predicar. E assim eles foram para Colossas e começaram a predicar na cidade de Colossas. Incluso, a igreja de Colossas é uma das igrejas que Pablo nunca visitou. Para ter ideia. Nunca estuvo aí. Quando ele escreveu a carta para os colossenses, ele estava preso, porque não poderia estar aí. Então, chegou Filemón em la cidade de Colossas e vamos a ver agora que ele abriu as portas de sua própria casa para receber a la gente, para fazer os cultos, porque nessa época os cultos aconteciam em los hogares igrejas que chamamos. Aún não tinha templos. A igreja cristiana primitiva era nos começos. Generalmente a igreja adventista empieza como? Generalmente, nas cidades. Empieza com grupos pequenos, sim ou não? Allá em Castillo, arrancamos ano passado, metade do ano passado, um grupo pequeno. ¿Viste? E agora conseguimos um grupo de Calebs, brasileiros e uruguaios, e arrancamos um templo. Pero antes era na casa de la gente que reunia. Assim também era a igreja primitiva. Agora vamos a ler o verso 1. Pablo, prisioneiro de Jesucristo, e el hermano Timoteo, a Filemón, hermano amado y colaborador nuestro, a la amada Afia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia, paz, vosotros de nuestro Padre Dios y del Señor Jesucristo. Solo esses 3 primeiros versos já tem um montão de informação. Por quê? Primeiro, Pablo, quando escreve esta carta, ele estava preso. Aonde ele estava preso? Em Roma. Em uma prisão domiciliar. Ele estava aguardando ser juzgado, ok? Por César. Aqui vemos também que seu irmão Timoteo, seguro foi quem ajudou ele a escrever a carta. Vocês vão dar-se conta que solamente uma parte desta carta foi escrita por el próprio Pablo de seu próprio punho. O restante todo foi escrito por Timoteo.
Vamos a ver. Aqui ele descreve já Filemón como hermano amado e colaborador nuestro. Mira que lindo, gente. Filemón era conocido por ser um hermano amado, por ser uma pessoa colaboradora. Assim como também os ancianos acá e nosso pastor. Todos são amados, são pessoas colaboradoras, que estão sempre dispostos. Aqui ele menciona também a la amada Áfia e a Arquipo. A Áfia seria a esposa de Filemón. E a Arquipo seria el hijo, segundo a tradição cristiana, ok? E é interessante porque a Arquipo acá, ele menciona com mais intimidade. Ele disse, nosso companheiro de milícia, como se conhecera a Arquipo há mais tempo que a Filemón. E de verdade, a tradição cristiana da Igreja Oriental diz que Arquipo, ¿viste? Seria um dos 70 missionários aí que Jesus mandou predicar de puerta em pareja. Vocês se acuerdan? ¿Sí? Que Arquipo seria um de esses. Ou seja, Arquipo conviviu com Jesus, viu Jesus. Pero Filemón só se convertiu anos depois, ¿viste? Escuchando a predicação de Pablo. Assim que se vocês têm um padre ou uma madre que aún não aceitou Jesucristo, não desistam. En el momento oportuno, puedes estar seguro que o mensagem vai alcançar a eles. Mis padres também não são adventistas, ¿viste? Eu sou o primeiro adventista de minha família. Às vezes escutamos pessoas que são adventistas de terceira geração. Para mim é muito lindo. Quarta geração, quinta geração. Eu não quero que minhas gerações depois sejam adventistas. Eu quero que todos eles estejam no cielo, né? Eu quero que Jesus Cristo venga antes. Pero se Jesus Cristo não venir antes, eu quero que meus filhos, meus netos também sejam adventistas e possam dizer: "Che, eu sou adventista de terceira geração, de segunda geração." Sabe? Interessante acá é que ele menciona a família. E ele disse: "A la igreja que está em tu casa." Ustedes estão abrindo as puertas de sua casa para compartilhar a luz? Para compartilhar as buenas nuevas do evangelho? É lindo, gente, quando tu abre a porta de tu casa para um grupo pequeno. E grupo pequeno não é para receber centenas de pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas. Não, é grupo pequeno. 1, 2, 3, 4 pessoas, 5, não importa, pero é um momento de trabalhar a amistad com a gente, com os vecinos, com os amigos, colegas de trabalho. É um momento de tu compartilhar a palavra de maneira informal. Há muitas pessoas que se tu invitas para a igreja, eles não vão aceitar. Aún mais acá em Uruguai, sim ou não? Se tu invitas para a igreja, vão rechazar. E se tu invitas para tu casa? Será que eles vão rechazar? Seguro que não, gente. E se tu invitas para tu casa, hace uma comida, hace um juego, ¿viste? E conversam. E aí, em um dado momento, chama eles para orar e hace uma oração al final. Lê solamente um verso da Bíblia. Há que ser chiquito, né? Há que começar com leite, para não assustar também. Um momento de camaraderia, ¿viste? De amistad. E conversa sobre o dia. E essa pessoa vai se dando conta. Che, peraí. Os cristianos aí desta igreja não são raros, ¿viste? Não, um pouquinho, não, mas dependendo de quem está sendo isso. Pero são boa gente. São pessoas que têm bom coração, ¿viste? Uma vez eu estava andando, caminhando, e aí comecei a conversar com uma pessoa assim, no mar. E aí, charlando sobre futebol, charlando sobre um montão de coisas, e ele me pergunta: "Que eu hago?" Eu disse: "Eu sou pastor." "Tu eres pastor?" Para mim, pastor era homens viejos, com pança grande, ¿viste? Com cara de malo, ¿viste? Assim, que não tolera nada, que critica tudo. Quizás foi cristianos assim que ele conheceu em sua vida. Pero ele se admirou, porque eu jogava, hacía chistes, e ele gostou disso, ¿viste? Então, é interessante que tu permita que a gente te conozca como tu eres, como ser humano, que não sos um tipo raro. E nos grupos pequenos é a oportunidade que tu tienes de mostrar esse lado para a gente. E aí essa pessoa vai frequentando os grupos pequenos, vai participando, de repente, quando vê, já está cá. ¿Viste? O grupo pequeno é um anzuelo. ¿Entendes?
para pescar para Cristo, la gente. Entonces, acá, Filemón, ele reunia a gente em sua própria casa. E seguro, sua esposa também la apoiava muito, porque poucas vezes Pablo menciona a esposa da pessoa. E aqui vemos o verso 4. Siempre doy gracias a mi Dios, recordándote de ti en mis oraciones, porque oigo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todos los santos. Oro para que seas activo en compartir tu fe, para que tengas pleno conocimiento de todo el bien que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos gran gozo y consuelo en tu amor, porque por ti, hermano, ha sido confortado el corazón de los santos. Mira que fuerte, ¿sí o no? Vamos a ver hoy 4 ejemplos de amor, 4 ejemplos de fe. E o primeiro é justamente Filemón. Filemón era conhecido por ser um homem que compartia o amor de Cristo. Era um homem que tinha um testemunho que cruzava continentes. Filemón estava em Ásia Menor, Colosas aí, viste? Mientras que Pablo estava onde? Estava em Roma, Europa. E naquela época não tinha WhatsApp. E naquela época não tinha correio eletrônico, Gmail. Não tinha teléfono, mensagem. As informações custavam chegar. Pero o testemunho de Filemón era tão grande que ele animava, ele era conhecido por animar os corações de los santos hasta os confines do mundo conhecido naquela época. Era um homem que animava a gente. Tinha bom astral. Era uma pessoa que estava sempre disposta, optimista, ¿viste? E seguramente era uma pessoa que tinha muita fé. Pero Filemón não era perfeito. Eu não sou perfeito. Eu sou pecador como qualquer um. Os líderes da igreja acá também são pecadores como qualquer um e têm defeito também. Eu estava vendo um vídeo, agora recém, de uma jovem de 20 anos. E esta jovem, ela disse assim: eu assumi o Clube de Conquistadores. Fui diretora por 2 anos. Ela disse, né? 2 anos. Jovem, né? Com 19 e 20 anos. Recém havia deixado a diretoria para descansar um pouco. Ela disse que seguia no clube, mas não estava mais como diretor. Passou o bastão para outra pessoa. Mas ela disse, gente, todo mundo que assume o cargo de diretor de clube tem que fazer terapia. Algum aqui já foi diretor do clube? Já foi diretor? Que mais? Eu já fui diretor também, já na Argentina. E de hecho, gente, ela disse que chorou um montão. Mas por que chorou um montão? Porque ela tinha que manejar com defeitos de toda a gente. Tanto de los liderazgos, quanto de los chicos, como também de los padres. Pero ella também tem defeitos e tem lutas também, ¿viste? E ella manejava, quem manejava as lutas de ella? Então, cuesta. Não é fácil. Todos temos defeitos. Os líderes da igreja têm defeitos. Os pastores também. ¿Sabe qué? O defeito de Filemón era ser senhor de esclavos. Era este ponto que Deus iba a trabalhar nesse momento com Pablo. Era neste ponto. Todos nós temos defeitos também. Coisas a ser trabalhado. Se um aqui não tem, já vai ser levado ao cielo já. Assim como foi Elias, assim como foi Enoch. ¿Viste? Se estás acá na terra é porque tem pontos a trabalhar. Então, Filemón, senhor de escravos. Por que senhor de escravos? Como era isso? Historiadores dizem que na época da igreja primitiva, de Roma, ok? De cada 4 pessoas que havia em Roma, 3 eram escravos. 75% de todos que viviam no Império Romano eram escravos. Apenas 25% eram pessoas livres. Imagínate. Mas como era a esclavitud naquela época? Eu vou aclarar. Tinha pessoas que já nasciam como escravos, porque era filho de escravo. E essa pessoa não tinha nem sequer nome. Vocês vão ver depois. Tinha os prisioneiros de guerra. ¿Por quê? Porque o Império Romano fazia um projeto de expansão. E aí, quando uma nação não se sujetava a eles se peleavam com guerras. E aí levava muitos prisioneiros. Esses prisioneiros eram vendidos como escravos.
Tinha também aqueles que eram escravos porque não pagavam suas deudas. Vamos suponer aqui, vamos dar um exemplo aqui, viste? Está eu aqui e Ramon. E aí jogaram uma deuda com Ramon. Ramon me presta $5.000. Vamos suponer aqui, viste? E aí eu não consigo pagar. Se for na época do Império Romano, eu tinha que trabalhar para ele como escravo. E aí ia definir quanto tempo. Pero havia gente que tinha tanta deuda que era toda a vida. E às vezes uno dava seus filhos como escravo. Se eu não conseguir pagar, eu pongo a meu filho para ser escravo dele. Para eu pagar minha deuda. Mira que injusto, sim ou não? Um hijo ser condenado a ser escravo por toda a vida por deudas de los padres. Se isso funcionasse assim hasta hoje, ia ter muitos escravos, sim ou não? Em Brasília, em Uruguai não, né? Em Brasília, isso não se passa cá. Em Brasília. A ver. E acá vamos agora ver o segundo exemplo. O primeiro exemplo era Filemón, que apesar de ser senhor de escravo, detalhe, e Filemón seguro era uma pessoa muito rica, tá? Porque quem tinha escravo era a pessoa que tinha muita plata nessa época. Então, Filemón, apesar de ter defeitos, apesar de ter pecados, lutas, ele aún assim dava seu melhor. Ele aún assim confortava o coração de los santos. Ele aún assim se comprometia. Ele aún assim buscava a Deus. Nós necessitamos buscar a Deus. Não permita que Satanás te acuse. Não permita que Satanás te barroneie, que te tire na cara lo que tu tens que melhorar. Tu vas melhorar, tu estás melhorando. ¿Viste? No se cobre, pero no al punto de barronearte, ¿me entiende? Exija de ti, pero no al punto de sentirte incapaz. Confia que Deus está trabalhando em tu vida. E o segundo exemplo que vamos ver é Onésimo. Mira o verso 8. Aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, prefiero rogar por amor, yo Pablo, anciano, y además ahora preso por Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, que engendré en mis prisiones. ¿Quién es Onésimo? Onésimo era esclavo de Filemón. ¿Se acuerda que ele reunia a igreja em sua própria casa? Onésimo escuchaba as predicações. Onésimo escuchaba los sermones. E então, em um dia, ele decidiu que não queria ser mais escravo. E ele se foi da casa de Filemón, e Filemón escondido, huyó. E ao huir da esclavitud dele, ele tinha só um lugar para ir. Porque allá na casa de Filemón se falava de quem? De Jesus e se falava de Pablo. Né? Pablo era muito querido, né? Então, ele decidiu, me vou encontrar com este Pablo aí. E aí conta a história, que ele saiu de Colosas, gente, e foi caminhando. Não tinha auto, não tinha bus, não tinha trem nessa época, viste? E era um caminho muito perigoso, porque havia muitos assaltantes, ladrones. Se ele ser abordado por um polícia, ia pedir para ele o green card, né? A cédula uruguaia. Ia pedir. E a cédula romana, na verdade. E aí ele não tinha, porque era escravo. E ele podia volver de novo para sua casa, se acaso descobrir de onde ele vino. Ou pior, poderia ser vendido para outro dueño pior. Porque, supostamente, Filemón, por ser cristiano, era um senhor de escravo bueno, né? Eu creio. Pero imagínate ele ser senhor, ele servir a um senhor que não era cristiano. Então, ele se foi. E quando ele chega a Roma, ele não chega limpito, com roupas novas, com bom olor. Não, com mau olor mesmo. Sucio. Eu cheguei de Brasil, viste? Aí, pastor José me manda a ubicação, né? De onde ele estava. Pero antes ele havia mandado de sua casa. Eu disse assim, não, te espero em tu casa, porque estamos mal, viste? Porque não te chamo. Estavam viajando, sim ou não? E aí não queria que vocês vissem a mim, viste? A minha esposa sempre tem bom olor.
¿viste? Mi esposa siempre está perfumada, increíble ella, ¿viste? Entonces, nosotros chegamos sucios, teria que duchar, duchamos na casa dele, ¿viste? Nos deu comida também. Assim foi Pablo. Quando chega Onésimo à casa de Pablo, Onésimo, né, golpeia a porta de Pablo. E Pablo o recebe. Outro detalhe: se Pablo estava preso, quem estava guardando sua casa? Soldados, sim ou não? Na prisão domiciliar, mira o coragem de Onésimo aí. ¿Viste? E ele tuvo coragem, gente. Por quê? Porque os soldados, se pensar os soldados em pedir a cédula, iba a ser deportado. Agora, gente, aqui nós outros aprendemos como Onésimo o seguinte: huya de la esclavitud. E aí les pergunto: que esclaviza o ser humano hoje? O pecado. Huya del pecado, assim como Onésimo huyó de seu pecado, de sua esclavitud. Huya del pecado, ¿viste? Não mire para trás. Não desista. Não desista de ser transformado por Cristo. Cristo está transformando nós outros dia após dia. O inimigo vai poner-te complicações, vai poner-te desacuerdos, peleas, problemas em sua casa, problemas financeiros, enfermidades, dudas. Ele vai fazer isso para que tu desistas, para que tu vuelvas à esclavitud, para que tu desistas de tu libertad. ¿Tu quieres desistir de tu libertad? ¿Tu quieres desistir? No desista. La meta de Filemón, de Onésimo, la meta de Onésimo era Roma, era Pablo. Ele não mirou para trás. Nuestra meta tem que ser Cristo. Nuestra meta tem que ser Cristo. Não deje que os problemas do dia a dia te barroneiem. Não deje que as dificuldades te tirem para baixo. E o terceiro exemplo acá de amor, de entrega, de compromisso é justamente quem? Pablo. Assim como Jusniel, quando cheguei a sua casa, ele nos deu uma cena, nos invitou para duchar na casa dele, ¿viste? Pablo hizo lo mismo. Lo invitou para dentro. Lo invitou a comer. Lo invitou para ducharse. E lhe deu a palavra. Hizo processo de discipulado com ele. Ensinou a Bíblia, deu estudos bíblicos para ele. ¿Viste? Óbvio, que no mundo que nós vivimos hoje, gente, tu tienes que filtrar quem tu vai aceitar em tu casa. Não estou dizendo que tu vai aceitar qualquer um em tu casa. Óbvio. Tá bem? Por quê? Porque hoje há ladrones, né? Há malhechores. Tu tens tua esposa, tu tens tu esposo, tus filhos, tu tens que cuidar da segurança de sua família. Não estou dizendo também para sair recebendo qualquer um. Há uma cidade acá em Uruguai que tinha uma irmã pobre que passou por complicações por isso. Pero estou dizendo assim, ajuda a gente. Se tu não puedes, quizás, se tu não sientes seguro de receber essa pessoa em sua casa, ¿viste? Ajuda essa pessoa de alguma maneira. Acá há refúgios. Leve essas pessoas para um refúgio, conduzca a ella. Há comedores comunitários, ¿viste? Haga um prato de comida para essa pessoa, pero depois leve essa pessoa para allá também. Há maneiras de conseguir trabalho para uma pessoa aqui? Agências de emprego? Algo assim? Não, né? Pero às vezes tu conheces a alguém. Tu podes ver se consegue um trabalhito para ele, na changa ou algo assim, ¿viste? Tu podes levar uma bolsa de alimento e ao mesmo tempo dar estudos bíblicos também. Há um pastor que eu quero muito, o pastor Jorge Bibush. Foi ele que me chamou, me ser chamado. E creio que ele chamou a Jusnelli também, né, pastor? Ele chamou também, né? Ele disse assim, ó, algo que me chama muita atenção. Ele disse assim, ó, gente, nós não teremos só que dar comida para a gente. Porque se nós hacemos solamente isso, vai ir muita gente para o inferno de pança cheia. Temos que levar a palavra e temos que atender as necessidades da pessoa, porque é assim que a pessoa também vai acercar-se. Quando tu atende a necessidade, que pode ser financeira, de comida,
mas que também pode ser de consuelo. Quantas pessoas desesperadas por aí? Não há. Necessitando de um abraço, necessitando de um carinho, de uma atenção, de uma escuta ativa. Sem juízo, sem julgamento, né? Sem juízo. Quantas pessoas estão necessitando de contenção? O merendero que temos em Castillo, que arrancamos, uma coisa me di cuenta, e falei com os hermanos aí, é que muitos de eles não vão a venir solamente por la comida, e sino que por la contenção. Quando uno se sente bem, está sendo bem tratado, às vezes uno não é tratado na calle, não é tratado bem na casa, não é tratado bem em sua família. E quando chega aí, ele não somente recebe um pão, uma torta frita, uma chocolatada, ele recebe a contenção, amistad, abraço. E essa pessoa se queda. Nós necessitamos rescatar essa gente. E a melhor maneira de rescatar é fazer o mesmo que hizo Pablo. Atiende a necessidade de eles e aí, por sua vez, lhe entrega a palavra. Sabe? Alexander Ramón me dijo que ustedes estão planificando um novo tempo acá, um espaço novo tempo. E é um projeto increíble. Ustedes podem pensar em como vamos ajudar a comunidade. Que tipo de serviço vamos fazer acá? ¿Viste? E é sencillo. Cada um usar seu talento. Se uma pessoa sabe falar português, vamos fazer um taller de português. Se uma pessoa sabe cozinhar, vamos fazer um taller de cocina. Não sou eu, tá? Minha esposa sim cocina bem, eu não. Se sabe cantar, vamos fazer um taller de música. Tampouco eu. Uma vez eu fui a cantar na igreja e uma hermanita me disse assim: pastor, que bueno que tu predicas. Porque se for a cantar, ia echar todos da igreja. Atrevida, né? O tema, gente, é que não importa qual é tu dom, tu pode usar tu talento para predicar. E essa pessoa vai estar de coração aberto à medida que tu apoias essa pessoa, lhe brinde algum serviço. Era assim que Jesus fazia. Jesus atendia a necessidade da gente e a gente lo seguia depois. Não todos vão a seguir. Por exemplo, quando Jesus Cristo sanou 10 leprosos, quantos volveram para agradecer? Somente uno. Pero valeu a pena, sim ou não, por este uno? Aqui é o mesmo. Ustedes vão ajudar a muitos. Muitos vão a querer solamente os panes e os peces. Verdade? ¿Verdad? Muchos van a querer solamente los panes y los peces, pero muchos también van a querer escuchar la palabra por medio de tu ministerio. La operación rescate, gente, implica en usar sus dones y sus talentos, usar lo que tú tienes. El director del club donde fui bautizado, hoy ele es anciano de la iglesia. E ele tinha, quando lo conocí, solamente um auto viejito. Sabe aqueles autos de funerária? Que tem um baú grandíssimo, ¿viste? Belina, acá se chama também Belina? Algo assim, Brasil chama Belina. Aí, nós íamos de casa em casa buscar os chicos, e ele llenava este auto de gurises. Uma vez a polícia parou, ¿viste? E virou assim, não pode levar esse tanto de gurises aí de baú, não. Não aconselho vocês a fazerem isso, tá? Pero al final, a polícia havia sido conquistador, e reconheceu o pañuelo. E deixou passar, pero avisou, não hagas isso de novo, senão vamos ter que acertar uma multa, se passa um acidente, né? E eu de moto, a ser recorrido buscando também os ninhos, era assim. E uma coisa que ele me ensinou assim, lo que eu tenho pertenece a quem? A Deus. Eu vou usar para ser bendição para outros. E sabe, hoje ele tem um auto muito lindo, um Vectra, não sei se vocês conhecem. O Vectra em Brasil é um auto de gran porte, ¿viste? É lindo. Ele tem já uma caminhonetita que ele usa para trabalhar e ele tem uma Kombi. Uma Kombi que ele usa para levar os ninhos. Antes de levar a Belina, agora tem uma Kombi que usa para levar os ninhos ao Clube de Conquistadores. E a esposa é diretora agora. É que quanto mais eu uso meus dones, quanto mais uso meus talentos para ajudar a outros, quanto mais eu uso meus bens para ajudar a outros, mais eu sou bendecido. Vai venir circunstâncias difíceis,
Vai venir um acidente de auto, vai venir uma enfermidade, pode venir qualquer coisa, pero somos bendecidos igual. Ele, esse anciano, que é diretor do clube, que me deu estudo bíblico, ele passou por tanta coisa, problemas de saúde na família, com as hijas, com a esposa, já teve problemas com autos. Uma vez ele teve que rehacer todo o motor do auto, porque se olvidou de poner aceite. Ele já passou por muita coisa, pero é incrível como Deus lo bendice. Nós necessitamos entender que nada pertence a nós outros, tudo pertence a Deus. E quanto mais eu uso o que Deus me presta para a predicação do Evangelho, mais Deus me bendice. Não estou dizendo para vocês dar plata, né? Há igrejas que usam a teologia da prosperidade, sim ou não? Como se Deus fosse um negociador. Né? Quanto mais plata tu dá para a igreja, mais tu vai ser bendecido. Não, não estou dizendo isso. ¿Viste? Eu estou dizendo o seguinte, é que quanto mais temos um coração bueno para ajudar a gente, por exemplo, há igrejas de teologia da prosperidade que dizem que tu tens que dar el auto para a igreja, né? A igreja adventista tem a teologia da majordomia. O que significa? Tu auto pertence a Deus, isso não significa que tu vas dar para a igreja. Isso significa que tu vas usar este auto para predicar o evangelho. Tu vas usar este auto para ajudar o prójimo, para fazer o bem. Significa isso. Se vai ter um culto sábado e eu tenho algumas pessoas que não têm auto, eu tenho meu auto, eu vou me disponer a buscar essa gente para levar à igreja, por que não? Um exemplo, viste? Se eu tenho um auto e participo do clube de conquistadores, ou quizás não participe do clube de conquistadores, não me gusta clube, mas eu posso poner-me à disposição, diretor, direi, eu estou à disposição, tá? Não entendo de clube, não me gusta acampar, viste? Solo acampo se ter aire condicionado na carpa, se não tem, não quero, ok? Pero eu estou disposto a usar meu auto para levar os chicos aí, não sei, algo assim, viste? A situação é o seguinte: nós necessitamos estar dispostos para ajudar a gente e, por sua vez, predicar o evangelho. Pablo tinha este senso, esse faro. Pablo aproveitava toda a oportunidade possível para predicar. Ele não perdia uma oportunidade sequer. E aqui ele disse que ele tinha autoridade, incluso, né, para obrigar. Né, liberdade em Cristo para mandar-lhe o que convém. Pero acá ele disse que não quer por obrigação. Porque Deus não quer que nós hagamos o bem por obrigação. Deus não quer que obedezcamos a Ele por obrigação. Por medo, para ser salvo. Deus deseja que nós obedezcamos a Ele. Deus deseja que nós hagamos o bem. É por amor. É por amor. É por gratitud. Tu amas a Deus? Obedeça mis mandamentos. É isso o que ele disse. És grato a Deus? Hágale caso. Sabe? Nós necessitamos ser mais gratos a Deus. Necessitamos ser gratos a Deus não de la boca para fora. Ser gratos a Deus com atitudes, com ações. Sabe, na igreja em Castillo, os hermanos aí são todos imaturos aún. Esses hermanos que estão aí, eu os vejo, viste, já veo o progresso em eles, tá? Pero eu miro a evolução de eles, o desenvolvimento de eles, porque nenhum de eles são adventistas. Se recém-bautizaram eles, viste? Não tenho nenhum adventista de anos aí, viste? Todos eles conheceram juntos a igreja aí. Com um grupo pequeno, com Caleb, todos eles este ano, que vamos suponer assim. Então, eu vejo que uma agora nas vacações teve um problema, né? Ela já e o merendeiro não funcionou esse domingo. E aí houve uma que disse assim: oh, pastor, tu tens que estar acá, estamos trabalhando para você. Não, vocês não estão trabalhando para mim, para. Vocês estão trabalhando para Deus. É para Deus. E é por amor, é por gratidão. Estão ajudando a gente. E aí já entendeu, viste? Porque eu expliquei para ela, viste tudo. Porque eu estava de vacações, né? E eu expliquei que já hacía quase 2 anos que não veia meus padres. Então, eu entendia que ia ver minha família, né? E então, é Deus que está aí trabalhando na vida de eles para ensinar-los isso. Para ensinar-los
a necessidade de entregar sua vida para Deus. Nós necessitamos entregar nossa vida assim como Pablo. E aqui Pablo, ele disse assim, no verso 10, te ruego por mi hijo Onésimo, útil, que engendré en mis prisiones. En otro tiempo te fue inútil, pero ahora es útil para ti y para mí. Te lo devuelvo tú, pues recíbelo como a mi propio corazón. Quisiera retenerlo conmigo, para que en el lugar tuyo me sirviera en mi prisión por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no sea forzado, sino voluntario. ¿Viste? Aqui, gente, Pablo está intercedendo por Onésimo. E aqui, se vocês notarem, ok? Ele disse assim, ó, que em outro tempo te foi inútil. Onésimo, em grego, significa útil. Se acuerda que eu te disse que havia escravos que não tinham nem sequer nome? Onésimo era um desses. Onésimo era um nome comum que se dava a todos os escravos que não tinham nome, ¿viste? Significava útil. Por exemplo, quando eu digo que esta silla é útil, em grego, né? Esta silla é Onésimo. Né? Os gregos iam dizer isso, me entendes? Essa silla é Onésimo. Os escravos eram tratados como objetos. Nem sequer como animal, como um perro. Porque o perro é um se tem carinho, né? Se tem amor. Há um comediante que disse que há três coisas que são amados incondicionalmente, né? Que seria a mulher, que seriam os niños e que seriam os perros. Então, os escravos nem sequer eram tratados como perros, eram como objetos, sem alma. Então, aqui Pablo hace um juego de palavras, né? En outro tempo te foi inútil, pero agora es útil. Ou seja, Filemón, tu creias que ele era Onésimo para ti. Tu creias que ele era Onésimo para ti, pero não. Ele não era Onésimo. Agora sim ele é Onésimo. Onésimo para mim e para ti. Agora sim, ele é Onésimo em Cristo. Onésimo em Cristo. Quantos Onésimos nós outros temos acá em Salto? Que estão em diferentes tipos de esclavitud. Quantos Onésimos? Muitos, sim ou não? Eu fui Onésimo. Há uns 12 anos atrás. 12 anos atrás. Eu fui Onésimo. Eu havia recém me graduado em sistemas. Fui trabalhar em Rio de Janeiro. E havia uma pessoa que estava huyendo da polícia. Essa pessoa não sou eu, já claro. ¿Viste? E ele se chocou comigo. E eu rompi a perna em 3 lugares. O primeiro médico queria amputar minha perna. E aí eu não quis deixar, porque tinha que haver um permisso. Eu tenho que permitir. E quando eu não quis deixar, porque a própria enfermeira me avisou, ¿viste? Espera um pouquinho. Tu eres muito jovencito para sacar tu perna. Há médicos aqui em Brasil, não sei acá, mas em Brasil há médicos às vezes que quer hacerlo mais fácil, ¿viste? Porque era complicado. Me quedei um mês aí internado. E quando eu estava por firmar a autorização para amputar minha perna, chegou um missioneiro chamado Lucas. E esse missioneiro era um anciano, já assim, meia de idade, entende? Assim. Ele me deixou um conflito de los siglos, me deixou um livro de Esperancita, né? E me deixou um estudo bíblico. E ele disse, já que tu não estás fazendo nada, de perna para arriba, né? Com antenas aí, vai ler. E eu tinha um perjuízo tremendo com a igreja adventista. Não estava em nenhuma igreja neste momento, pero a los 12 anos me bautizei na igreja presbiteriana. E os líderes da igreja presbiteriana só metia palo em Helena, ele adventista, que era uma secta. Então, eu cresci minha adolescência aí escutando isso. Quizás se eu supiera que era adventista, nem sequer ia ler. Pero quando me di conta que era adventista, era tarde demasiado. Já me encantou. Por quê? Porque havia dúvidas que eu tinha, que só consegui sacá-las lendo Helena. E Helena disse que é uma luz menor que nos ajuda a entender a luz maior, mais grande, sim ou não? Ela nunca se puso por em cima da Bíblia.
Incluso ella misma dijo que no se puede usar sus escritos como regla de fe. No hagas eso porque Helena dice eso. Hagas eso porque... No, para eso tenemos la Biblia, ya deja bien claro eso. Pero sus escritos son hechos para nosotros entender mejor las Sagradas Escrituras. Gente, quien estudia espíritu de profecías, incluso predica con mucho más riqueza, ¿sabía de eso? ¿Por qué? Porque el espíritu de profecías te aporta cosas, detalles que no te das cuenta leyendo solamente la Biblia. Tú tienes que leer las dos cosas juntas. Y enriquece mucho tu entendimiento, tu discernimiento bíblico. E hasta hoje, eu busco ler Espírito de Profecias, tentando ver se encontro algo que não está de acordo com a Bíblia. Não encontrei. Hasta hoje. E agora estou pensando em volver já a ler de novo todo, desde Patriarcas e Profetas, né? Pegar todo, tomar todo essa coleção, né, do conflito de los siglos de novo. ¿Por quê? Porque há que ler 1, 2, 3, 4, 5 vezes que seja necessário. É importante ler. Sabe, o quarto e último exemplo de fé, de amor, de entrega, é justamente a atitude de Pablo. Mira aí, ó, o verso 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor não seja forçado, sino voluntário. Quizá por isso se apartou de ti por um tempo, para que lo recuperes para sempre. Não já como esclavo, sino mais que como hermano amado. És muito amado por mim, pero mais amado para ti, tanto en lo humano como en el Señor. Assim, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o algo te debe, ponlo en mi cuenta. Mira que fuerte. Ponlo en mi cuenta. El verso 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún a ti mismo te me debes. Aqui Pablo disse assim, ó, ponga em minha conta, eu pago. Que tipo de dano que Filemão pode haver tenido? Alguns historiadores dizem que quizás Filemão roubou plata para poder viajar. Encontrou a plata em um cofre, não sei, e roubou. Pero há outros historiadores que dizem diferente. Não, porque escravo era muito caro. Há outros historiadores que dizem isso, que como escravo é muito caro, como ele usou e Pablo lo recebe em sua própria casa, Filemão se sente, né? Como vou dizer-te? Perdendo plata, né? Por quê? Porque um escravo era... Ele perdeu muita plata. Esse prejuízo que Filemão tuvo por ter um escravo ungido, né? Vamos pôr assim. Então, Pablo disse, eu pago, pero não te olvides que tu me deves. Ele está querendo dizer assim, assim como Onésimo conheceu a Jesus por meio de mim, tu também conheciste a Jesus por meio de mim. Allá em Efésios, ¿te acuerdas? Junto com Epáfras. Só que essa atitude de Pablo nos apunta para outra pessoa. Apunta para quem? Para quem? Para Cristo. Apunta para Cristo. Quem foi que pagou o pecado de toda a humanidade? Quem foi que deu sua própria vida? Quem foi que morreu na cruz? Quem foi que deixou seus pecados lavados e remidos com sua própria sangue? Quem foi que deu sua própria vida para que nós outros podamos viver? Quem foi que pagou na cruz? Cristo Jesus. Pero ao contrário de Pablo, Cristo Jesus nunca vai echar-te na cara, tá? Pablo sim, tu me deves, hein? Jesus Cristo nunca vai ser isso. Jesus Cristo morreu na cruz por ti. Morreu na cruz por Onésimo. Morreu na cruz por Pablo. Jesucristo morreu na cruz por los onésimos que estão aí afuera. Eu fui onésimo um dia em uma cama de hospital. Hoje eu sou Filemón. Ustedes também já foram onésimos algum dia. Pero Deus alcançou ustedes. Deus usou a alguém, ¿viste? En esta operação de rescate. En esta zona de combate, Deus usou uma pessoa para te rescatar. E agora Deus deseja usar-te também para rescatar a outros. Deus deseja usar a ti, jovem. A ti também. A ti. A cada um, ¿viste? Deus deseja com seus dones, com seus talentos, com sua disposição, com seu tempo, com seus bienes. Deus deseja usar cada um de ustedes para rescatar os honestos allá, afuera. Às vezes nos toca ser Pablo,
Às vezes também somos Filemón porque somos imperfeitos, pero nosotros estamos caminhando juntos, rumbo a la nueva Jerusalém. Que nosotros podamos ajudar a los onésimos afuera porque nosotros já fuimos onésimos tempos atrás. E que nosotros podamos ser como Filemón, homem que tinha defeitos, pero se entregava totalmente a la misión. Era conhecido por ter bom testemunho. E sabe que? Filemón sempre escutava a seus líderes. Filemón nunca cerrava seu coração. Quando Pablo lhe pediu isso, para que reciba a Filemón como seu próprio hermano, ¿viste? ¿Será que Filemón hizo caso? ¿Será? La tradição cristiana nos muestra que Onésimo estava aí na casa de Pablo. E Pablo então chamou a Tíquico. Tíquico também é um dos homens de mais confiança de Pablo, muito mencionado também no Novo Testamento. E ele tinha que levar uma carta para a igreja de Colossas, para a igreja de Laodicea, e não sei, para outra igreja aí também, pero me acuerdo de essas duas já. A carta para a igreja de Laodicea se perdeu. É já mencionada na Bíblia, pero se perdeu. Não chegou, não alcançou a estar na Bíblia. Agora, a carta para a igreja de Colossas está cá na Bíblia. Os Colossenses, sim ou não? ¿Eh? Então, Tíquico tinha a missão de levar essas cartas que foram escritas. Pero então Pablo chama Onésimo. Onésimo, Tíquico vai para Colossas. O Filemón assusta. Tu vas com ele. Como assim? Tipo, meu senhor está já, vai me escravizar de novo. Não, cálmate. Eu vou deixar-te a carta. E esta carta tu vas entregar para Filemón. E foi Tíquico e Onésimo juntos. Isso é bíblico, gente, porque está na igreja de na carta de Colossas, a los Colossenses, menciona que Tíquico e Onésimo estavam juntos entregando a carta. E aí conta a tradição cristiana, e também confirmado na Bíblia, como sabemos que Onésimo é mencionado aí junto com Tíquico. Conta que Filemón, ao ler a carta, aceitou. Na carta não vemos a decisão de Filemón, mas a tradição cristiana conta que sim, que ele hizo caso. Não creio que foi fácil para ele. Quizás ele se sentiu tracionado, sim ou não? Pero enganado, né? Pero ele aceitou. E conta que Onésimo foi um dos maiores predicadores de sua época. Onésimo quedou conhecido como Onésimo de Bizâncio. Incluso Onésimo de Bizâncio é conhecido na história por ser um de los que guardou cartas de Pablo, lo que permitiu nós outros ter essas cartas na Bíblia hoje. E provavelmente por isso que esta carta de Filemón está aí, porque essa carta de Filemón, quizás Onésimo guardou essa carta como um recuerdo, né? Sua carta de libertar. Por isso quizás que essa seja a única carta personal de Pablo que salvou na Bíblia. Se tu vas a ver, por exemplo, Helena tem um montão de cartas personais, sim ou não? Cartas a pastores específicos, carta para hermanos específicos, para hermanas específicas. Pero Pablo seguramente também escreveu muitas cartas personais quando estava preso. ¿Viste? Seguramente. Pero essas cartas não se salvaram, porque eram cartas escritas em papiro, e o papiro era muito frágil, ¿viste? Vamos supor assim, não é como o papel que temos. Vamos poner assim. Então, não se salvou muito. E o que se salvou foi por quê? Porque as cartas escritas para as igrejas, elas eram reescritas, cópias eram hechas para outras igrejas também. Porque sempre as cartas de Pablo, que era para tal igreja, pero não era só para aquela igreja, era para as igrejas alrededor. É como dizer assim, ó, mando uma carta para a igreja de Salto, ¿viste? Pero vai ser leída em todas as igrejas do distrito, vamos poner assim. Sabe? Onésimo, então, que era um homem que não tinha nem sequer nome, que era escravo, se tornou um dos mais grandes predicadores da igreja primitiva em sua época. Imagínate lo que Deus pode fazer com cada um de nós outros. Pense, ore, pida a Deus para transformar-nos, pida a Deus para usar-nos. E mientras vocês estão orando, eu quero invitar a participação especial. Para cantar uma música.
Bien, después de haber disfrutado del mensaje, de la palabra de Dios, y conocer y descubrir tantas cosas, y pensaba cuando el pastor hablaba que muchas de las cartas se conservaron porque las guardaban en jarrones, y cuando se encontraban los jarrones se sabía que ahí adentro había algo, un contenido muy interesante. Una de las cosas que se rescató es de Isaías, del libro de Isaías. Y ahora vamos a tener un momento especial que va a ser de oración. Vamos a dedicar unos minutos a agradecer a Dios por estar aquí, sabemos que tenemos muchos motivos de agradecimiento, así que vamos a dedicar unos minutos y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos a dividir de a dos, pero les voy a pedir la dinámica, traten de que no sean de la misma iglesia, ¿sí? O que no hayan orado con esa persona en otras ocasiones. Así que las dos personas, por ejemplo, los tres que están acá de Salto Nuevo, no pueden orar entre ellos. Es de a dos, ¿sí? Y traten de buscar un hermano de otra iglesia, ¿sí? Tenemos gente de la iglesia del Cerro, de Ceibal, así que nos podemos mezclar para hacer esa dinámica. Y teniendo en mente los agradecimientos, ¿sí? Agradecer a Dios, pedir nuevas oportunidades a Dios y también orar por el perdón, ¿sí? Esta historia que aparece en la Biblia habla mucho del perdón y también habla del perdón divino. Y voy a hacer referencia a unos versículos que están en el libro de Isaías. Por eso decía que una de las cosas que se rescató en la antigüedad fueron los rollos del libro de Isaías. Dice Isaías 1, 16 al 18, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Y después el versículo 18, que es uno de los más conocidos, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que los dos motivos principales de oración van a ser ese: agradecimiento y perdón, ¿sí? Para que Dios nos restituya, que nos perdone y nos restituya. Así que dedicamos unos minutos, unos 10 minutos más o menos, para dividirnos de a dos